Pô, eu queria o tripé. Dói, né? Vacilei, deixar ela dentro. Foi de braço, né? Vai prender pra depois coisar. Vamos lá. Então vou ver se você vai entrar em casa. Pra casa, por aqui, Silas. Silas ali. A mula sem cabeça. O Saci apareceu de dentro de seu redemoinho de vento e... Peguei! Vovô, peguei o Saci! Vovô, peguei o Saci! Disse o menino. Já com a carapuça do danado do Saci nas mãos. Aqui, ó. Peguei, vovô! Disse o menino já com a carapuça na mão. Aí o Saci respondeu. Devolva-me minha carapuça! Devolva minha carapuça! Gritou o Saci. Eu devolvo a sua carapuça, se você prometer nunca mais derrubar o nosso leite. O menino falou pro Saci. Ó, toda a cena aqui, ó. Aí o Saci disse, eu prometo. E aí o menino perguntou, e também nunca mais vai estragar os alimentos. E o Saci respondeu, concordo. Mas não conte pra ninguém. Aliás, aí ele continuou, né? Mas não conte pra ninguém, porque os sacis são malvados e bagunceiros. Eu não posso ser um bom menino. Por que será que o saci não pode ser um bom menino? Ó, ele ficou até triste, o bichinho. Por que será que ele não pode ser um bom menino? Vamos descobrir. Sou Joelma Andrade, né? Tenho 41 anos, sou mãe de Mário Andrade, de Pamela, Ágata, Mariana e Marielle, né? Que são as minhas duas filhas gêmeas que eu adotei. Olá, gente. Meu nome é Patrícia Nogueira. Eu tenho 45 anos. Nasci na comunidade do Pina. Vim de uma mãe viúva de 7 filhos. Eu era a única filha. Meu nome é Viviane Maria da Silva e eu tenho 23 anos. E aí uma infância bem pobre, bem sofrida mesmo. Mas aí eu tive uma bênção muito grande de Deus, que é o querer estudar. Sempre quis estudar, né, porque eu não quis me manter naquela pobreza que eu vivia e não queria que os meus filhos e outros adolescentes, outros jovens passassem pelo que eu e meus irmãos passaram. E aí continuei meus estudos, fiz vários cursos, fiz o técnico de enfermagem, casei aos 16 anos, né, nessa época eu morava na Roda de Fogo, conheci o meu marido, casei com os 16 anos. E viemos morar aqui no Ibura, de Baixo, aqui no sítio Santa Francisca. Desde os 16 anos que eu já queria estar grávida. Né? Meu sonho sempre foi ser mãe, sempre admirei muito essa parte da maternidade, é incrível. Até pela mãe que eu tive. E aí, só que aqui não aconteceu, né? Eu durei quase 12 anos para ter filhos, para engravidar da minha primeira filha, Isadora. E aí, nesse período, eu disse, ó, fico grávida, eu vou para a faculdade. Fui fazer a faculdade de enfermagem, que foi sempre o que eu escolhi. É uma profissão que dá muito leque para você fazer o que gosta, que é cuidar das pessoas de todas as formas, físico, emocionalmente, espiritualmente. Amo o que eu faço. E aí eu já era técnica de enfermagem, com 8 anos de profissão, fui fazer a universidade e faculdade. Terceiro período eu fiquei grávida da minha filha, meu confeitinho. Foi o primeiro apelido dela, confeitinho, porque o meu primeiro enjoo foi para um confeito. Não foi fácil, porque eu não abri mão do sonho de fazer faculdade. Também, minha filha era meu primeiro sonho, então dei um jeito de juntar os dois. Então eu trabalhava todas as noites, estudava todos os dias, quando a faculdade passou a ser integral. Foi puxado. Fiz um concurso público na Secretaria de Saúde, passei como técnica de enfermagem, que é o que eu exerço até hoje, né? Eu trabalho pela Secretaria como técnica. Na idade de Isadora, por sinal, 17 anos, eu trabalho mesmo no hospital. E não foi fácil, né? Porque hoje, aos 45 anos, é que você amadurece e começa a entender as dificuldades de manter um relacionamento com filhos, com faculdade, com trabalho. E aí a relação começa com altos e baixos, né? Vem os assédios moral, físico, financeiro, matrimonial e agressão física. Graças a Deus nunca passei por isso, a não ser um apertão no braço que foi constrangedor, puxou a faca uma vez. Mas aí, graças a Deus, isso foi o mínimo. Porém, existem outras formas de agressão que às vezes pesam muito mais do que um tapa. O trabalho e a faculdade começou a exigir mais de mim e eu passei a ficar mais ausente de casa, infelizmente. Infelizmente, ao mesmo tempo, porque eu estava buscando meus sonhos, minha independência financeira, que eu nunca tive.
né? Porque eu saí do aconchego da minha mãe com todas as privações que tinha, mas eu tinha minha proteção ali e caí de paraquedas no casamento com um marido que também me deu todo o suporte. Mas meu sonho era ter minha independência profissional, financeira. Minha vida era louca. Minha vida era louca. É assim, eu trabalho ajeitando cabelo, né? Todo final de semana eu tava por aí, no meio do mundo, bebendo, curtindo. Tava todo final de semana. Não tinha um final de semana que eu tava em casa, não. Sempre tava por aí, pelo mundo. E o período da gravidez foi muito boa, que eu enjoei de tudo. Até da casa eu enjoei, que eu queria me mudar, eu chorava, queria ir embora. Enjoei de tudo mesmo, pra você ter noção. Né? Foi desafiador quando nasceu, quando ele nasceu, porque eu não sabia de nada de uma coisa de criança. Não me colocasse uma criança, porque eu não tomar conta assim, eu sabia trocar uma fralda da comida, mas passar a noite sem dormir, não era pra mim, não era o que eu planejei. Mas hoje é uma dádiva muito diferente, né? Minha mãe trabalha, ela sai de 5h30 da manhã de casa e chega às 6h30, 7h da noite. Eu faço o período todo só. Aí só tenho mais ajuda na hora do almoço. Que eu saio da minha casa pra ir na casa da minha avó pra almoçar. Só isso. Fora isso eu faço o dia sozinha com ele. É só eu e ele em casa. Não tenho ajuda de ninguém. Quando ele nasceu eu tive ajuda, né, do meu irmão, da esposa dele, mas não é pro resto da vida, não é aquele apoio de se ter todo dia. Só foi o período do resguardo. A minha vida como mãe, né, ainda mais sendo uma mãe solteira, foi de 3 filhos, né, de Pamela, Ágata e Mário. E foi duro, né, o pai das minhas 2 filhas era um alcoólatra, né, infelizmente. E eu passei por muitas situações difíceis com eles 3, até os 14 anos do meu filho, né, que é Mário. Foi aonde meu mundo se acabou. Né, um pedaço muito grande do meu mundo se acabou, que foi a perca de Mário. Foi no dia 25 de julho de 2016. Que foi quando um ex-PM hoje, né, ele cefou a vida do meu filho. Ele exterminou Mário, só porque meu filho saiu de bicicleta para brincar. E daí então, desde esse dia 25 de julho de 2016, minha vida tomou outro rumo, né, porque meus filhos é tudo na minha vida. Mário era meus pés e minhas mãos, que me ajudava com Pamela e Ágata enquanto eu trabalhava em casa de família. E ao me ver, quando eu perdi ele, para mim eu perdi a minha vida. Que foi a pior coisa na minha vida que pôde acontecer comigo, foi isso. E quando eu cheguei do cemitério, em vez de vir para casa chorar o meu luto, a chorar a morte de Mário, eu fui para a rua lutar por justiça, para honrar a memória dele, porque o assassino dele disse que meu filho era um bandido, que não morava aqui, né, e que estava armado e tinha dado um tiro nele. E Mário só tinha 14 anos e era uma criança. Eu vi uma mulher dentro de mim assim, que eu nunca imaginei que eu era capaz de lutar contra o Estado, capaz de lutar contra a PM. E eu lutei. Mesmo sem ter meu filho aqui, mas eu lutei para honrar ele, né? E mostrar que meu filho morava aqui, que ele tinha uma mãe e que isso não ia ficar impune. 5 ou 6 de agosto, ele se apresentou no fórum onde ele foi preso. Ele achava que ia dar isso mesmo, que ia ser em nada. Só que aí eu comecei a lutar, porque ele matou o filho da mãe errada. Sabe, meus filhos é tudo na minha vida, pô. São tudo na minha vida. E eu nunca me vi
né? Nunca imaginei, nunca poderia imaginar que eu ia perder meu filho do jeito que eu perdi. Quando eu fui falar com o governador, quem me recebeu foi o secretário dele na época, era Paulo Câmara. E chegando lá eu levei mais de 3.000 assinaturas para provar a inocência de Mário. E ele foi olhando as 3.000 assinaturas assim, ó, olhando para a janela lá, e eu sentada com o pessoal que estava me acompanhando, os advogados. E ele olhar assim e dizer: mãe, imagine se a gente for dar resultado em todos os canos estourados. Né? Foi quando eu disse a ele que ele estava comparando a morte do meu filho como um cano estourado no meio da rua. Só que esse cano tinha dono e a dona era eu. E aí eu tive que sair daqui porque a polícia chegava na minha porta, apontava assim, ó, ela mora aí, ó. Ela mora aí. E eu não tinha medo. Como até hoje eu não tenho medo deles. Eu tenho medo sim, que tente fazer alguma coisa com as minhas filhas. E aí voltei para casa, para aqui, para nossa casa, com Pamela e Ágata, que só ficou nós três. Que, no entanto, a gente nunca tinha conversado sobre o fato ocorrido. Até o momento que a gente senta na mesa e Pamela diz assim: manhã, antes eram 4, agora a gente só tem 3. E eu parar, na hora assim de comer e travar. E até hoje a gente nunca parou para conversar sobre isso, né? E aí até que chegar o momento dela perguntar assim: como foi que meu irmão foi morto? E eu não sabia dizer. Eu não consegui falar para elas, para não ver ela sofrer. E quando chegou o nosso mês, o mês do povo preto, de mulheres pretas, de mulheres de favela, de mulheres lutadoras, o mês de novembro, né? O mês da consciência negra. Foi quando eu consegui justiça pelo meu filho, dia 6 de novembro de 2018. Eu consegui a justiça por Mário. Foi onde ele foi condenado. Eu passei de 9 da manhã até 5h14 da tarde, olhando para a cara do assassino do meu filho. E a pergunta que eu fazia é por que ele tirou o meu menino de mim. Sabe, por que ele fez isso? O meu filho só saiu para brincar. Só isso, o Mário só saiu para brincar, passou a tarde todinha, o dia todo pintando a bicicleta dele, só saiu só para brincar. Mário era um menino cheio de sonhos. Né? E quando o juiz bateu o martelo e deu a sentença de 30 anos de regime fechado para ele, só que eu passei 2 anos e 4 meses lutando por justiça. E aí o juiz contou, né, dos 30 anos, foram esses 2 anos e 4 meses, que deu 28 anos e 6 meses. Já faz 6 anos que ele está preso, que ele ainda continua preso. E aí eu me levantei e gritei: o cano estourado teve conserto. Não é fácil, é pesado. Enfim, chegou um momento da vida, aí eu já estava com meus 29, 30 anos mais ou menos. Eu disse: não aguento mais isso, não aguento mais essas agressões, não aguento mais essas privações E aí, fui me mudar para aluguei um apartamento, e aqui mesmo no Ibura de Baixo, no condomíniozinho que tem, e fomos eu e Isadora, ela com 3 e 4 anos mais ou menos. Eu tinha uma vergonha, porque assim, o apartamento da gente era um monte de caixa, que eram minhas roupas e minhas fotos, uma TVzinha de 14 polegadas, mas... E aí, sim, como meu apartamento era o térreo, os outros da frente via tudo lá, que eu não tinha nenhuma cortina para botar. Mas aí teve uma fala que a minha filha disse pra mim, né, um dia que me pegou assim, caraca, é isso mesmo. Quando a gente abriu a porta do apartamento e entrou, a sala vazia, só tinha TV, em cima de um banquinho, ela... Poxa, mamãe, aquela vozinha de criança. Poxa, mamãe, a gente não tem nada aqui, né, mas a gente é tão feliz. Eu disse: cara, filha, é isso. Somos, então, assim, nossa casa cheia. E aí eu olhei para aquela sala, para aquele quarto, caraca, eu me emocionei agora. Eu olhei para aquela casa e eu disse: finalmente eu consegui. Ai, eu consegui o que eu queria. Sabe, que eu morava numa casa linda, maravilhosa, que é a mesma que eu moro hoje. E eu olhava aquela casa, tinha de tudo, tudo melhor. Vocês imaginarem, TV, enfim, mas... não tinha o principal, que era aquilo que a minha filha me alertou com 4 anos. A gente era feliz, mãe, a gente tinha alegria, a gente começou a pular na sala. Isso não estava no bem.
Isso não estava no roteiro. E a gente começou a dançar na sala, a cena tá vindo na minha mente agora, tinha um somzinho pequeno, a gente começou a dançar na sala e aí passou toda a vergonha. Sabe, de abrir a janela não, né? Que como era de vidro, eu já vivia aberta, não tinha cortina, como eu falei. Eu disse, ai, não tem móveis para as pessoas ver, mas elas vão ver duas pessoas felizes aqui. E aí, sabe, foi... O universo conspirou aquela energia. E aí os sonhos que eu tenho, depois de tantas coisas ruins na minha vida, né, e boas ao mesmo tempo, é continuar a minha luta como uma mulher preta, mãe e militante, levar o legado de Mário cada vez mais ao mundo, né, aumentar o centro comunitário, ver minhas filhas na faculdade também, vivas, e lutar para viver, né? Mário fez uma música, né? Tem até no YouTube, Mário Vive, que tem uma faixazinha que ele fala, né? Que... Lá vai eu chorar de novo. De uma coisa, de tudo isso que eu passei, esses 7 anos todinho na minha luta, os 14 anos dele que eu lutei também para criar ele. E esses 7 anos de luta para sobreviver e para viver, lutar contra esse sistema, contra esse racismo, genocídio que a gente vive, que mora em favela. De uma coisa eu tenho certeza, que meu filho tem o maior orgulho do mundo de mim. Ele já tinha antes, né? Assim como tem a faixa da música que ele cantou, que ainda eu escutei ele cantar. Eu me chamo Mário Andrade, tenho 15 anos e agradeço a minha mãe por não ter sido covarde de criar 3 filhos sem pai, mas sempre dando amor de verdade. E era assim que eu criava Mário. E é assim que eu crio ainda Mariana, Marielle, Ágata e Pâmela. E aí colocou mais essas duas, com as 2 irmãs dele faz 4. E fora os meus grãos de feijões, que estão aqui no centro, né? Que cada dia chega mais, cada dia chega mais. Então, o que eu espero para o futuro é isso. É poder estar viva, né? E lutando contra esse sistema que querem matar a gente todos os dias. Lutando para ver as minhas filhas numa faculdade, lutando para ver o centro crescer mais e poder atender mais crianças, mais Mários, né? E fazer a fábrica dele crescer, que aqui dentro é o coração dele, né? Então, o meu filho era amor e o centro é amor, né? Então é isso, assim. Não sei se tem mais. Ai. E os sonhos de Mário eu tô tentando realizar, sabe? Sem ele estar aqui presente. Que era ver as irmãs dele tudo crescer, eu cuidar delas. Ele tem uma fábrica de feijão. Marinho tinha 14 anos, né? Mas era cheio de sonhos, assim, sabe? Tinha muitos sonhos na vida. Ele, por ser uma criança de 14 anos, ele pensava sempre pra frente, assim, o que ele queria para a família dele, né? Que era ser empresário, ser dono de uma fábrica de feijão. E eu perguntava ele assim, eu disse, mãe, mas como é que tu vai fazer esse feijão? A gente vai plantar amanhã. E quando germinar, a gente colhe, dá uns para as famílias que não tem como comprar, que passa fome, e os outros a gente vende. E eu vou ser um empresário conhecido no mundo inteiro. E meu filho é conhecido no mundo inteiro. Não com a fábrica de feijão, né? Mas pela luta que ele fez eu fazer. Eu traçar, né? Nesses 7 anos. E ver vocês aqui, bicho. Sabe,
É gratificante. E saber que Mário entrou na faculdade, sim. Né? Porque ter vocês aqui é ter meu filho. Vocês com certeza têm a idade dele. Né? Ele ia fazer 21 anos agora. Mas ele tá na faculdade. A parte mais difícil, pra mim, é assim, a solidão de não ter ninguém pra ajudar. Não ter apoio de ajuda de ninguém. Só foi a parte mais difícil, né? Mas eu aprendi a lidar. A viver só eu e meu filho, né? Porque antes não tinha ele, eu ficava sozinha em casa. Antes de eu ter ele, eu sonhava assim, em trabalhar. Porque assim, minha mãe, ela já tem 41 anos. Daqui um dia ela vai chegar na idade pra ela não poder trabalhar, né? Eu sonhava não, ainda sonho, né? Em trabalhar e dar uma vida boa pra ela, né? Hoje em dia eu sonho em dobro, né? Pra não deixar faltar nada pra ele e ele ter uma vida que eu não tive, né? Ter uma vida boa, né? Eu sonho nisso, em trabalhar e dar uma vida boa pra ele, uma estabilidade boa, me estabilizar na vida, pra minha mãe deixar de trabalhar e pra não deixar faltar nada pra ele. Ele ter um bom estudo, pra ele conquistar as coisas e eu estar ali do lado pra ajudar ele. Eu tenho um sonho nisso. Ser uma boa mãe. Ser uma boa mãe, né? Porque entre erros e acertos, né? Ninguém é perfeito. Entre erros e acertos, né? E a gente não é perfeito, né? Meu futuro é esse. É só ser uma boa mãe, é só o que eu espero. Ainda não, mas não quero fazer. Levo minha mãe comigo, embora se tenha ido. Levo minha mãe comigo, talvez por sermos tão parecidos. Levo minha mãe comigo, de um modo que não sei dizer. Levo minha mãe comigo, pois deu-me seu próprio ser. Daria minha vida a quem me desse o tempo, mas se eu me levantar, ninguém irá saber. E o que me fez morrer vai me fazer voltar.